Olá, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês de língua portuguesa, tá bom? Sou a professora Deli e na aula anterior nós trabalhamos algumas palavras com o uso de R e RR, que muitas vezes a gente se confunde, né, na hora de escrever. Hoje, na nossa aula, a gente vai trabalhar palavras com S ou SS. E agora, na hora de escrever, será que não rola aquela dúvida, não é mesmo? Às vezes nos confundimos na hora de escrever palavras com S ou SS. Será que é com S ou é com dois S? E essas confusões é natural. Por isso que é importante a leitura. Quanto mais lermos, melhor. Nosso conhecimento ele vai sendo alimentado e a gente vai poder conhecer mais palavras. Quanto mais conhecemos palavras, a gente não se confunde na hora de escrever textos, fazemos escritas, muitas vezes que temos em algumas atividades na escola, tá bom? Para a gente iniciar, vamos ver um vídeo juntos que vamos relembrar essas regras com o uso do S ou SS. E depois vamos voltar aqui comigo, tá bom? Vamos lá para o vídeo. Olá, meus amores! Prontos para mais uma aula? Então, hoje nós vamos falar sobre a letra S. Mas e agora? Quando eu uso um S e quando eu uso dois S's? Vamos descobrir? A primeira regra é: eu nunca vou usar SS nem no início e nem no final da palavra. SS somente no meio da palavra. Lápis está no final da palavra. Eu uso um S só. Sono está no começo da palavra. Eu uso um S só. Ônibus no final da palavra. Sapo no início da palavra. Tênis no final da palavra. Silêncio no início da palavra. Mas se eu só uso SS no meio, quando eu sei que é SS ou quando eu sei que é um S só? Entre as vogais com som de S, eu vou usar SS. Então, vamos relembrar as vogais. A, E, I, Y, O e U. Então, essas são as vogais. Quando eu tiver uma vogal antes e uma vogal depois, eu vou usar dois S's. Uma vogal, outra vogal, e o som é pessoa. Eu tenho som de S, soa. Eu vou usar dois S's. Pássaro. Eu tenho uma vogal antes e uma vogal depois. E o som é de S, pássaro. Dois S's. Girassol. Eu tenho uma vogal antes e uma vogal depois. E o som é de S, girassol. Então, eu vou usar dois S's. Mas e se eu tiver duas vogais com som de Z? Aí sim eu vou usar um S só. Casa. Eu também tenho uma vogal antes e uma vogal depois. Porém, o som é de Z. Casa. Um S só. Paisagem. Eu tenho uma vogal antes e uma vogal depois. Só que o som é de Z. Paisagem. Um S só. Desenho. Eu tenho uma vogal antes e uma vogal depois. Mas o som é de Z. Desenho. Então, eu tenho um S só. Mas, se também eu tiver uma vogal e uma consoante, no meio eu também vou usar um S só. Cansaço tem som de S, porém eu tenho uma consoante e uma vogal. Então, eu vou usar um S só. Consulta. Eu tenho também o som de S, su, porém eu tenho uma consoante e uma vogal. Então, eu vou usar um S só. Ensopado. Eu tenho o som de so, o som do S,
porém eu tenho uma consoante e uma vogal. Então, no meio, eu vou usar um S só. Ficou fácil agora, né? Primeira dica apresentada foi que o o SS nunca é usado no início nem no final das palavras. Então a gente só precisa se atentar à regra do S, do SS, ou S ou SS no meio da palavra. Eu só posso usar o SS no meio. Então eu já sei, no início e no final eu não vou escrever jamais com SS, que não tem, tá? Não existe nenhuma palavra dessa forma. Então, esse SS no meio, ele tem algumas regras. Vamos fazer algumas escritas e relembrar essas regras juntos, tá bom? Primeira palavra da nossa atividade aqui, vamos lá. Ó. Palavra, ó, vassoura, vassou. Quando ele tem o som de S, ele tem, entre vogais, ou se usa o SS, né? Que é entre vogais e o tom tem um som de S, tá? Eu uso o SS. Tesoura, olha só, o som tesoura, ele já tem um som de Z, então é só um S, conforme a regra que nos foi explicada, apresentada anteriormente, tá? Assim como também salsicha, ó, ela tem uma consoante e uma vogal, mas conforme a regra, sempre é escrita com S, ok? Muitas vezes a gente usa o C aqui, né? Mas não, é o S, entre uma vogal, ou uma consoante, perdão, e uma vogal, ok? Passarinho, passar, sarinho, ó, duas vogais e o som de S. Passarinho é dois S, tá? Entre duas vogais. Parafuso, ó, tem duas vogais, ó, parafuso, som de S mesmo, né? Então fica só um Z, né? Perdão, parafuso, som de Z. Girassol, sol, o exemplo, girassol, tem um som de S mesmo, e entre duas vogais, ó, dois S. Fica dessa forma, conforme a regra que nos foi apresentada. Vamos continuar fazendo continuando com outros exemplos aqui. Deixa eu só pegar esse aqui. Isso. Que a gente se confunde, ó. Outras imagens, e não é só para completar, escrever a palavra por completo, ó. As palavras apresentadas aqui, tá? Extintor. Que às vezes a gente se confunde, ó. Extintor. Ó, palavrinha aí para nos confundir, ó. É com X, não é com S, é extintor, é com X, tá? Óculos, acento. Olha o S aparecendo, ó, mas no final não se usa dois S, sempre só um. Lousa, ó, lousa, tem um som de Z, é só um S, ó, entre duas vogais, ó, lousa. Tem o som de Z, né, mas é o S, tá? Cinto, muitas vezes se confunde, ó, é com S, com C, ó, no início, mas não se escreve com S não, tá? Aqui, ó, princesa. Princesa é com Z, conhece, ó, com S, princesa. Tem um som de Z. Muitas vezes se confunde, por isso que vocês colocam Z, né? Mas entre duas vogais tem um som de Z, mas é escrito com S, tá? Assim como também tesoura tem um som de Z. Só tem um som, mas é escrito com S aqui, ó. Ok? E assim fica escrito em nossas palavras. Na próxima atividade, ele pede até o seguinte, ó. Complete com S ou Z, que muitas vezes se confunde, né? Como algumas palavras que estavam aqui apresentadas. Ou é com S ou é Z, professora? Vamos lá? Bondoso, ó o som de Z, mas é bondoso, é S. Poetiza, poetiza, som de Z, mas é S, tá? Conforme a regra, porque tá entre duas vogais, fica o som de Z, né? E é somente um S, ó. Aqui, ó, duas vogais também. Vizinho, vizinho, com Z, ó. Pode se confundir e colocar S.
Pesado, pesar. Olha o som de Z, né? Mas é S, pesado, de peso, peso, tá? Com S. Natureza, za, com S. Raposa, raposa, com S. Tem um som de Z, mas é com S, tá? Palavras que é natural a gente encontrar alguns textos aí de historinha que vocês são acostumados a ouvir, ó. Com S, tá? Zangado. Próxima palavra, zangado, com Z. Zangado, tá? Visita. Visita, ó, com entre duas vogais. Visita, com S. Azeite, com Z ou com S? Vamos lá? Azeite, com Z. Azeite. Assim como também anzol, é com Z. Anzol. E curioso, curioso, com S. A última, asa. É interessante aqui, depende do significado que eu queira dar à palavra. Se eu colocar um S só, aí fica a parte do pássaro, né, da asa, que permite o pássaro voar. Estou falando de uma parte essencial ao pássaro lá, tá? A asa, ok? Agora, se eu colocar dois S, é assa. O ato de assar alguma coisa, né? De cozinhar lá, olha, assar lá no fogo. Assa. Assa o frango. Se eu colocar o R no final, fica assar. Já muda, né? O ato de você cozinhar. Então aqui tem palavras que dependem do significado. Eu tenho que analisar a palavra aqui, o significado que eu quero dar àquela palavra. Se eu colocar um S só, fica asa, né? Que o anjo usa para... O anjo tem, o pássaro voa. Mas se eu colocar dois S, eu estou falando sobre o ato de cozinhar, o ato de você pegar alguma coisa e assar lá no churrasco, no final de semana. Eu falo, esse assar, esse assa é com dois S, ok? E assim a gente trabalha hoje o uso dessas palavras, tanto com R e RR, e S e SS. Eu espero que você tenha compreendido, eu fico por aqui e te aguardo na próxima aula, tá bom? Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você acessar essa aula e muitas outras que a gente tem preparado com carinho para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.